Paz de Deus, paz de Cristo. Tem uma palavra que eu acredito que vai edificar seu coração, que está aqui em Mateus capítulo 7, do versículo 28 até o versículo 29, que diz: Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque eles a ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Jesus Cristo, no capítulo 5 até o versículo 7, ele vai falando sobre princípios práticos, ele vai falando de práticas, que ao mesmo tempo são ensinamentos que ele ensina, mas ao mesmo tempo são ensinamentos que ele mesmo vive. Não porque ele falou para que a multidão, para que os discípulos viessem a aprender, mas também viessem a viver. E aqui, no versículo 28 e 29, a qual eu li aqui, está dizendo que ele não ensinava como os escribas. Por quê? Porque quando ele falava com autoridade. E o que essa palavra quer nos dizer? Que conforme o que nós vivemos, é conforme a autoridade que nós temos. Conforme o que eu vivo, é a autoridade que você vê que eu tenho. Conforme o que você vive, é a autoridade que você tem. A nossa vida representa a autoridade que nós temos. Então, requer nesse momento de olhar a nossa autoridade, não a autoridade que nós não recebemos, mas pelo que nós vivemos é a autoridade que nós temos. Aquilo que eu não tenho capacidade de viver não vai representar autoridade nenhuma, mas aquilo que eu estou vivendo é autoridade. Se eu supero, eu tenho autoridade em superação. Se eu venço, eu tenho autoridade em vitória. Se eu aprendo, eu tenho autoridade em ensinar. Se eu cuido, eu tenho autoridade em cuidar. E ainda mais, eu posso escolher o que viver se Deus for comigo naquela maneira de viver. Então imagine, se hoje eu olhar para a minha vida e analisar o que eu estou vivendo, é também se perguntar qual é a autoridade. Então essa é uma pergunta. O que eu estou vivendo? O que eu estou buscando desenvolver em minha vida? Conforme o que você vai vivendo, conforme o que você vai desenvolvendo em sua vida, vai ser autoridade. Não importa o que você está vivendo e que venha ter a vida na sua vida. O que importa é que quando você for olhar para a autoridade, você tem que olhar para o que você está vivendo e não conforme, será que eu sou respeitado porque eu tenho autoridade? Não. A gente é respeitado pelo que a gente vive e não pelo que a gente pensa que tem autoridade. Então Cristo, a gente vê aqui que ele foi respeitado e é respeitado não porque simplesmente ele falava desses ensinamentos, mas ele viveu os ensinamentos. E se a gente está ao alcance de viver esses ensinamentos, também é uma jornada, tanto para mim, tanto para você que está ouvindo e assistindo, e que não se julgar porque eu não estou vivendo. É uma opção, é um convite de Deus. Se eu não tenho autoridade na minha vida, Deus está me convidando a viver como está escrito. Eu vos dei autoridade. Então, para viver de verdade, essa é uma palavra de esperança. Então, essa é a palavra nesse momento. Que Deus abençoe o teu mental, o teu emocional, em nome de Cristo Jesus. Amém.